Eu quero nessa noite ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração, já agora à tardezinha. E eu quero falar para vocês. Um dia eu ministrei mais ou menos sobre isso, mas não aprofundei. Né? Há muito tempo, acho que logo no início da igreja, eu não cheguei a aprofundar nesse assunto. Mas hoje eu quero aprofundar mais um pouquinho. Eu coloquei alguns pontos e algumas verdades aqui que nós precisamos aprender nessa noite. Diga comigo assim: as 3 classes de pessoas dentro da igreja. Agora, diga com muita força agora, bem forte, vamos lá. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga: você sabia que aqui na nossa igreja não tem essas 3 classes? Isso é pela fé, viu, irmãos? Agora, pode ser que tenha, eu não sei. Nós vamos identificar nessa noite, tá? Então, se você se identificar, então você vai dizer: Senhor, tem não, Sofia? Não. Então, Sofia disse: não tem. Aleluia. Eu creio com ela. Então, se você se identificar, então você vai pedir nessa noite ao Senhor que Ele restaure sua vida, que Ele traga conserto para a sua vida, amém? Se você identificar na sua célula alguém, então você vai orar por essa pessoa. Você não vai apontar o dedo para ela, você não vai acusá-la, nem você vai catucar o outro assim, dizer: é com fulano. Fulano deveria estar aqui. Se fosse para fulano, ele estaria aqui. É para você, é para mim, é para nós, amém? Então, as 3 classes de pessoas dentro da igreja. Então eu quero nessa noite falar sobre elas. Em qual delas você vai se identificar? Tá certo? Eu queria, na realidade, comparar essas 3 classes de pessoas, né, com um carro de mão. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas antes eu quero ler um texto com vocês. Pode passar esse próximo slide. Que está aqui em Lucas capítulo 9, versículo 62. Eu gostaria que você lesse comigo na tela, bem forte aí, para o seu vizinho aí ficar com o ouvido, né, zunindo. Vamos lá. Neto, você é bom nisso. Vamos lá? E Jesus lhe disse: ninguém que lança é apto para o reino de Deus. Quem disse foi o pastor? Foi o líder de célula? Seu discipulador? Foi quem? Jesus. Jesus, ele falou essa verdade. Na verdade, ele afirmou isso. Ele disse que ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, uma pessoa que ela começa a trabalhar no reino, ela é chamada pelo Senhor, e você sabe que você foi chamado por Ele, não foram os homens que te chamaram, amém? Em João capítulo 15, versículo 16, é claro, é nítido, o que está escrito para mim, para você, que diz: e não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Então, querido, você foi escolhido por Deus, você foi chamado por Deus, outorgado por Ele, para fazer uma grande obra, amém? Para fazer uma grande obra, não apenas nessa igreja, não apenas na sua célula, mas também nessa cidade. Porque a Bíblia diz que a geração ela está gemendo para que se manifestem os filhos de Deus. A geração está gemendo. Quantos testemunhos nós não escutamos de alguém, como a pastora contou aqui, domingo passado, um testemunho que ela ouviu na casa da sobrinha dela, de alguém que estava a ponto de se matar e ouviu uma canção. Irmãos, porque, olha o que a Bíblia diz. Jesus disse o seguinte: se vocês se calarem, até as pedras clamarão. É ou não é? Jesus disse ou não disse isso? Até as pedras clamarão. Sabe o que significa? Que a igreja está calada. É que nós estamos calados e muitas vezes alguém tem que cantar uma canção, porque não teve ninguém para chegar lá, para aquela pessoa, para evangelizar, para pregar para ela. E Deus usou uma canção de alguém, um vizinho, e ela ficou, não sei se ela converteu, se ela aceitou Jesus, se alguém pregou para ela, eu não sei. Mas eu quero dizer para vocês que essa geração está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Onde estamos nós?
Então Jesus, ele foi claro, e ele disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Ou seja, não merece ir para o reino dos céus, não merece a eternidade, não merece morar comigo, porque está na obra, mas fica olhando para trás. Olhar para trás, nós poderíamos entrar nesse assunto aqui, eu não quero, mas significa, né, ficar com saudade do passado, das coisas do passado, das festas, dos vícios, né, da prostituição talvez, daquela área de fragilidade que você era totalmente escravizado e hoje você foi liberto pelo sangue do Cordeiro, mas que muitas vezes dá uma olhadinha para trás com saudade, volta à prática antiga, né? Arrepende, volta, mas muitas vezes nem sequer se arrepende. Então esse não é apto. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem remissão de pecados não tem como ser salvo. Porque no céu só entrará os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Você está entendendo? Então, nós que somos líderes, discipuladores, você, querido, que ainda não é líder nem discipulador, mas vai ser em nome de Jesus, você precisa entender que você colocou a mão no arado. Então você não pode mais olhar para trás. Você tem que olhar agora para o alvo, diga o alvo, que é Jesus. Agora, para também continuar pegado nesse arado, trabalhando no reino, porque arado, né, é sinônimo de trabalho, é sinônimo de serviço, é sinônimo de que vai plantar ali, sim ou não? Porque quem não sabe aqui, irmãos, seja sincero, quem não sabe o que é um arado, levanta a mão. Vou considerar. Arado, né, é um instrumento não musical, mas um instrumento de trabalho do campo. O homem do campo, ele tem sempre um arado para poder cavar a terra, né, preparar a terra, fazer aqueles caminhos na terra, para que os semeadores venham lançando a semente, ok? Então Jesus compara o reino, né, com um terreno que está prestes a ser plantado, que está pronto para ser arado, mas que precisam de pessoas que coloquem a mão e trabalhem. Quantos estão aqui que são essas pessoas que vão trabalhar no reino? É essas pessoas que Jesus chamou. Você é essa pessoa que Jesus chamou. Jesus chamou você para pegar no arado. E por isso eu quero fazer agora, nessa noite, dessa ministração, uma comparação com um carrinho de mão. Quem aqui sabe o que é um carrinho de mão? Muito bem, então coloca aí. Se você não sabe o que é um carrinho de mão, aqui está. Tem gente que chama de carroça, isso não é carroça, isso é carro de mão, tá certo? Isso é um carrinho de mão. Então o carrinho de mão, queridos, ele é muito útil para o serviço pesado, né? Então pode ser utilizado de várias formas e de várias maneiras. O carrinho de mão, principalmente na área da construção, né, a gente vê a utilidade que ele tem. Aqui na igreja, né, foi e ainda é muito útil. Você não sabe, mas é. Né, toda obra que nós fazemos aqui, nós usamos o carrinho de mão para carregar os entulhos, as metralhas, aquilo que não serve mais, que é pesado. Então a gente leva no carrinho de mão e joga fora, joga num lugar específico. Nesses dias nós tivemos muitas viagens de carrinho de mão aqui, daí da frente, para aqui para trás, daqui de trás, lá para dentro daquela antiga cisterna. Então nós aterramos ela todinho com entulho. Então, o carrinho de mão ele é muito útil. Agora, eu queria compará-lo à igreja. Então a igreja, ela pode ser como um carro de mão. Engraçado isso, né? Mas a igreja pode ser como um carro de mão. Ela tem várias utilidades, sim ou não a igreja? A igreja nos traz grandes benefícios, né? Ela propicia a comunhão, sim ou não? Quantos gostam de comunhão? Então a igreja, ela nos proporciona muita comunhão, né? Nos lazeres, nos dias feriados aí os irmãos se juntam para fazer comunhão, para estar comendo junto, as células se reúnem em comunhão. Também a igreja, ela proporciona um crescimento espiritual, e para mim esse é o mais importante, é que nos proporciona crescimento espiritual.
não é, que nos leva tanto verticalmente como horizontalmente a crescer. Né? Crescemos verticalmente para cima. Quem não sabe o que é vertical e horizontal, vertical é para cima, tá? Então crescemos para cima em intimidade com Deus, porque passamos a entender a palavra, conhecemos a Deus como Ele é, aprendemos princípios poderosos que nos levam a ter mais intimidade com o Pai, como o TSD, não é, como ler a palavra todo dia, conhecer Deus. Então esse é um dos princípios. O outro é o vertical, o horizontal, que nos leva a ter essa comunhão, tá, com os irmãos, né, alargando, né, os nossos limites, né, a conhecer novas pessoas, como temos feito nas nossas células. Também, queridos, a igreja, ela nos faz também crescer e nos proporciona também, né, tem essa força como esse carrinho, a levar para além das quatro paredes o evangelho de Cristo Jesus, com o evangelismo pessoal 1 a 1, com os GEs que nós abrimos nas casas dos irmãos, né, levando a palavra de Deus, né, aonde nós estamos, muitas vezes, como nós temos um DNA de ganhar almas. Quanto tem esse DNA aqui? Você tem esse DNA? Diga para quem está ao seu lado, o nosso DNA é de ganhar almas. Então a igreja nos leva, né, a termos esse DNA de não ficarmos apenas nas quatro paredes, mas nós avançarmos no reino de Deus. E isso implica em evangelismo, em falar de Jesus, em muitas vezes, né, até mesmo nas redes sociais, evangelizando, mandando WhatsApp para alguém com mensagens evangélicas. Isso é também igreja. Outra coisa, além das quatro paredes, que nós podemos também perceber nessa força desse carrinho que nos leva para fora da igreja, é que ela nos leva também ao serviço social, ou seja, atender a necessidade dos mais carentes, como nas cestas de alimento, com mantimentos, né, roupas, muitas vezes, né, nós temos experimentado isso já aqui na nossa igreja e vamos melhorar cada vez mais, né? Nós sonhamos de fato colocar em prática nossos projetos de ação social. Nós temos esse projeto ainda, infelizmente não colocamos em prática, mas nós vamos colocar em nome de Jesus. Então a igreja nos leva para esses patamares, amém? Agora, como nós lemos no texto de Lucas, nós vamos ver essa primeira classe. Eu me baseio nesse primeiro texto que nós lemos aí, aquele que põe a mão no arado, né, e não deve olhar para trás. Então, a primeira classe de pessoas que eu quero falar aqui para vocês, que eu coloquei aqui, são as que empurram o carrinho. Amém? Diga assim, a primeira classe de pessoas são as que empurram o carrinho. Irmãos, é muito legal empurrar o carrinho. O carrinho no reino de Deus. Às vezes não é bom levar um carrinho de mão com peso, né? Lógico, né? Nem todo mundo está apto, nem gosta, né? Mas eu quero falar assim, que fazendo um paralelo, uma comparação, irmãos, isso é muito sério. Eu quero realmente que você possa aplicar ao seu coração essa palavra e você possa hoje sair daqui com uma nova perspectiva, uma nova visão. Então diga assim, eu quero estar nessa classe. Eu quis colocar aqui propositalmente a melhor como primeira, tá? E aí eu vou descendo os níveis na segunda e na terceira classe. Nós vamos falar dessas três. Então, essa classe de pessoas, elas são nobres. Entenderam o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 15, no capítulo 15, versículo 58. O texto é muito conhecido, mas se der para colocar aí, pode colocar. Mas, se você anote ou você abra na sua Bíblia, pode abrir na sua Bíblia, eu vou ler aqui para você. Portanto, meus amados irmãos, diga firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Agora a parte mais linda desse versículo. Diz assim, ó, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Quantos podem dizer amém? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você precisa, querido, saber
que aquilo que você faz, o serviço que você presta, aquilo que você tem feito na sua célula, como discipulador, como discípulo, como líder, como alguém que exerce uma função aqui na igreja, quer seja zelando pelo prédio da igreja, limpando o prédio da igreja quando, né, está na escala da célula, ou você está acolhendo os irmãos nos cultos de celebração, né, dando o seu próprio lugar para que outro possa sentar, então você está servindo no reino. Isso é servir também. Existem outras coisas que eu vou citar aqui para vocês, que está enquadrado no serviço. Mas a principal delas é entender, irmãos, que no Senhor nosso serviço não é em vão. Então, essa primeira classe de pessoas são pessoas, né, apaixonadas por Jesus e pela sua obra. Amém? Vá se identificando aí. Então, a primeira classe de pessoas, que é a que empurram o carrinho, a primeira característica que nós vamos identificar nela é que ela ama Jesus, ela é apaixonada por Jesus, ela ama a obra de Jesus, e ela não vê a hora de chegar à célula, ela não vê a hora de chegar aos cultos de celebração, ela não vê a hora de chegar ao Tadel, ela não vê a hora de chegar à escola ministerial, porque ela quer crescer, ela quer avançar, ela quer adorar o Senhor em comunhão com os irmãos, no corpo de Cristo, que tem que haver unidade. Então é quando nós nos juntamos e ela está, como Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? É essa pessoa, ela se alegra em saber que ela vai para a casa do Senhor, que ela vai se encontrar com os irmãos, porque ela sabe que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele está presente, e ela quer encontrar tanto com Jesus, que ela não vê a hora de se encontrar com os irmãos para adorar e Jesus fazer presente. Amém? Essa é a primeira característica de uma pessoa que empurra o carrinho. A segunda característica que eu coloquei aqui, de uma pessoa que empurra o carrinho, que nós identificamos, elas estão sempre prontas para servir. Amém ou não amém? Eu já citei uma vez, numa ministração aqui, uma frase, né, e essa frase é do Mahatma Gandhi, que ele colocou, é uma verdade. Quem não vive para servir, não serve para viver. Isso é muito forte, irmãos. Porque essa característica tem que estar no cristão. Se um cristão, ele não vive para servir, então ele precisa reavaliar os conceitos de cristão dele. Eu nunca vi, irmãos, na Bíblia, mostrar que um cristão, ele é aquele que é para ser servido. Pelo contrário, de Jesus, o Filho do Homem, né? Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 7, diz que ele veio, ele se despiu de toda a sua glória para servir. Se fez menor do que os homens, se fez servo de todos. Que coisa tremenda, irmãos. Então tem cristãos que eles não querem servir, mas eu não vou falar desse cristão agora não. Vou falar dos que querem servir a todo tempo, dos que se importam, né? Chegam na igreja, vê a necessidade, ele atende. Se ele vê que tem alguma coisa, está desarrumada a igreja, ele vai, ajuda quem estiver arrumando. Ele não simplesmente se acomoda, ele não simplesmente acha que só os outros têm que fazer, não, ele se coloca na posição de que é responsabilidade minha também. Nós somos uma comunidade, nós somos um corpo, todos trabalham pelo mesmo objetivo, temos a mesma visão, o mesmo propósito, o mesmo pensamento, ou pelo menos temos que entender dessa forma. Se não estávamos ou não estamos, nós precisamos hoje acordar e dizer, eu quero empurrar o carrinho. Esse carrinho pode ser sua célula também, tá certo? Não é, eu estou colocando a igreja aqui, mas eu estou englobando todas as nossas 13 células, por enquanto. Porque serão 20, aleluia. Amém, queridos? Então, você precisa colocar isso no seu coração, aplicar e dizer, poxa, o meu líder, ele não é quem tem que lutar sozinho, eu vou ajudar. O meu líder não vai atrás das pessoas sozinhos, eu vou também. O meu líder não é ele que tem que ter toda a responsabilidade da célula, eu vou pedir para ele dividir essa responsabilidade comigo, porque eu sou servo, eu vejo a necessidade e eu atendo a necessidade. Amém ou não amém, queridos? É assim que nós temos que ver, é assim que nós temos que nos comportar, porque nós somos discípulos de Jesus, e a Bíblia diz que maior é o que serve. Amém? Então,
outra característica que está nessas pessoas, que elas empurram o carrinho, é que elas são pessoas de muita fé. Nunca duvidam da capacidade dos seus discípulos. Eita, tio. Amém, queridos? Diga assim, muita fé. Diga, por isso eu respiro fé. Aleluia. Então, ela nunca duvida da capacidade dos seus discípulos. Tem pessoas que pegam um discípulo para discipular, irmãos, e a primeira coisa que diz é misericórdia, Jesus. Dá-me graça. Ah, Senhor, esse aí não tem futuro não. Ah, Senhor, esse aí já dá para ver que é problemático. Ah, Senhor, esse aí eu já estou vendo que não vai crescer. Então, é o que você está dizendo. Porque a palavra de Deus diz que a morte e a vida está no poder da língua. Quem a bem utiliza comerá do seu fruto. Então, o que você está falando, irmãos? Nas entrelinhas, ou murmurando, ou sozinho, ou dizendo até para outras pessoas, até para o seu líder, meu líder, olha só, arruma outra pessoa para discipular essa pessoa, porque não tenho condições de discipular ela não, porque ela é problemática demais. Diga misericórdia. Irmãos, uma pessoa que empurra o carrinho, ela diz, quem é? Sabe, vocês já tiveram o prazer de conhecer o pastor Misael, e eu estou combinando com ele, já de antemão vou avisar para os irmãos aqui, né, de primeira mão, nós estamos vendo uma data, estudando uma data, para fazer uma conferência da geração Fire, agora no começo do segundo semestre, em julho, o pastor Misael e a pastora Elbraine aqui na igreja, o sábado e o domingo, amém? Então vai ser tremendo, né? A maioria já conheceram, e o pastor Misael, ele conta um testemunho, que ele disse o seguinte, quando eu abri minha célula, eu olhei assim, eu disse, Senhor, eu quero que o Senhor me dê os piores, Senhor, eu quero cuidar dos piores. Ele disse, eu não sabia que Deus ia ouvir minha oração. E disse que veio só gente que não prestava para a mão dele. E aí ele começou, aí depois ele começou a murmurar, e começou a reclamar, mas Deus ia chorar, o povo não crescia, não dava trabalho, tinha que ir atrás, estava se drogando, estava se prostituindo, estava na rua, pintava e bordava miséria o povo, tinha ladrão, tinha assassino, eram os discípulos dele, e ele foi orar e chorar nos pés do Senhor, e aí o Espírito Santo falou com ele, você disse que queria os piores, irmãos, e hoje, né, eles têm assim, muitos discípulos poderosos, que o Senhor restaurou, amém, queridos? Então, o problema é a forma como nós estamos vendo, a forma como nós estamos olhando, como tem sido o seu olhar, qual a perspectiva do seu olhar, será que o ângulo que você está olhando, é no ângulo que Deus quer que você olhe, ou o ângulo das circunstâncias, ou o ângulo do aparente, ou o ângulo do natural, do agora, olhando a característica da pessoa visual, irmãos, misericórdia, nós temos que olhar como Jesus olhou, quando ele olhou para a prostituta, ele disse, ela é inocente, quando ele olhou para o leproso, ele curou e disse, não tem mais discriminação para ele, quando ele olhou para o ladrão, ele disse, eu te perdoo, você está entendendo? Então essas pessoas, ele foi na casa dos publicanos, dos ladrões, dos cobradores de impostos, e ele foi na classe das piores pessoas, que sofriam de preconceito, e Jesus as amou, Jesus as curou, Jesus as transformou, e Ele quer que você faça a mesma coisa, porque você tem o mesmo Espírito de Jesus, amém? Ele quer que nós sejamos como Ele, porque o Espírito dele está em nós, e as características dele precisam ser visíveis, precisam ser mostradas na prática, não na teoria, não nas palavras. Então essa característica muitas vezes tem afetado, né, de forma negativa, mas eu quero falar de você que empurra o carrinho. Depois eu vou falar dos que não estão ainda aqui, que não se converteram, né, que ainda não estão empurrando o carrinho, porque aqui só tem gente que empurra carrinho, aleluia. Então, elas também têm uma grande característica poderosa, que é a característica de Josué e Caleb. Sabe qual era a característica de Josué e Caleb? Sabe? Diga assim, eles nunca murmuravam. A característica de Josué e Caleb, os 10 espias, junto com eles dois, faziam 12, os 10 espias que voltaram, todos murmuraram e morreram no deserto.
Josué e Caleb, eles mantiveram uma palavra de fé, eles mantiveram o pensamento positivo, eles se apegaram na promessa de Deus e disseram: se Deus prometeu, Ele vai nos dar essa terra, nós vamos conquistar, nós vamos avançar. Então essa característica tem que estar nas pessoas que empurram o carrinho. Se você é essa pessoa, você não pode abrir sua boca para murmurar, para falar, né, coisas negativas. Não vai dar certo, não cresce, não prospera, vai, retrocede, vai um pouquinho, quando a gente está se alegrando, então a gente, de novo, e começa a falar, isso é em todos os aspectos, no aspecto familiar, no aspecto espiritual, no aspecto da igreja, no contexto de célula, de discipulado. Então, a pessoa que ela empurra o carrinho, ela não murmura, não deixa com que os seus líderes paguem o preço sozinhos. Elas oram junto com o líder, elas jejuam junto com o líder. Ela diz: meu líder, vamos tirar um dia de jejum para a nossa célula, vamos jejuar por essas pessoas. Nós não vamos ser destruídos, nós não vamos ser abatidos, porque a Bíblia diz que a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Eles têm sempre um ânimo além do normal. Eles, quando vê um líder, né, já um pouco se abatendo, ele chega junto: epa, peraí, não, estamos juntos, você não está só, eu estou orando com você, e nós vamos conseguir, nós vamos prosperar, avançar. Então essa característica tem que estar em quem carrega o carrinho. Outra coisa, eles também não falam mal da liderança, não falam mal dos irmãos, e nem dão ouvidos a nenhum tipo de fofoca. Amém? As pessoas que empurram o carrinho, elas são comprometidas 100%. Elas não falam mal da liderança, ela não fala mal dos irmãos, e elas não dão ouvidos a fofoqueiros. Elas não permitem fofoca no seu meio, com elas, consigo. Elas sempre repreendem, sempre aplicam o princípio da palavra, de chamar o irmão, né? De falar para a pessoa que ela está falando mal, ela leva para falar com ela. Ela junta para conciliar, ela é uma conciliadora. Ela nunca é uma pessoa que bota fogo, né? Bota lenha na fogueira para queimar mais. Eita, eu quero ver o negócio pegar. Não, ela é totalmente diferente, ela é o oposto do mundo. Amém? Outra característica, essa é a última de quem eu coloquei aqui, né? Mas tem muitas e muitas eu poderia colocar. Mas eu coloquei aqui que não colocam obstáculos. Diga assim: não colocam obstáculos. Irmãos, quantas pessoas têm colocado obstáculos, né? Mas o que empurra o carrinho, ela não coloca obstáculos. Não, tá certo. Eu amo assim, né, alguns irmãos lá da igreja de Pastor Roberval, né, que eles são muito servos, muito mesmo. E eles têm um lema. Todos eles têm um lema. Eles são muito doutrinados. Os irmãos que tiveram o privilégio de trabalhar, né, com eles no encontro, viram como eles são. O lema deles é: missão dada, missão cumprida. Um dia eu cheguei: ô irmão, você poderia fazer isso, arrumar para mim emprestado? Pouco tempo assim, ele: pastor, oi querido, olha, já está, não, mas assim, então, pastor, missão dada, missão cumprida. Aí outra missão dada, eu digo: meu Deus, e vários lá, né, que a gente tem muita comunhão com eles, com o pastor Roberval, está sempre na casa do pastor Roberval, então a gente conhece muito assim eles, então eles são muito servos. Então eu sei que aqui também tem muitas pessoas assim, né? Essas pessoas que empurram o carro mesmo são pau para toda obra. Então, nunca colocam obstáculos, antes pelo contrário, fazem as coisas acontecer. Eu sei que tem rede de casais, meus líderes é Emerson e Maiara, então o que é que eu vou fazer? Eu não sou da célula deles, mas eles são líderes da rede então se você é casal, você é liderado deles. Se eles são os líderes, então não é só a célula deles que tem que vir aqui e ajeitar. Prontifique-se, diga: minha líder, porque, né, é rede de casais, em que eu posso servir na rede de casais? Quer que eu faça o quê? Tem alguma coisa para mim fazer? É geração Fire, então procura o pessoal que está responsável pela geração Fire e diz: olha, em que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, o que eu posso servir, porque é muito bom chegar aqui e está tudo pronto. Na célula é muito bom chegar, está a célula arrumada, bonitinha, não é bom? Faça acontecer, meu irmão, se prontifique, se coloque à disposição, diga: olha, eu estou aqui, eu quero fazer alguma coisa, porque tem lugar para todo mundo, amém? Quem quer servir, encontra
porque ela está, né, pronta para servir, sempre tem serviço. Amém, queridos? Se colocam sempre à disposição, nunca tem obstáculos. Então esse é o primeiro tipo de pessoa, que é qual? Que tipo de pessoa é esse? Que? Tá chegando aos poucos. Que empurra o carrinho. Agora, a segunda classe de pessoas. A segunda classe de pessoas são aquelas, queridos, que ficam olhando desconfiadas para o carrinho, sempre esperando que alguém empurre. Diga, são aquelas que ficam desconfiadas, sempre olhando para o carrinho, esperando que alguém empurre. Não está no PowerPoint porque não deu tempo de terminar, tá certo? Mas você vai anotando aí. Então você faz parte dessas pessoas. Diga misericórdia. Então essas pessoas, elas estão olhando para o carrinho. Eita, deixa eu ver quem vai empurrar, né? Deixa eu ver quem vai dar o lanche da célula. E fica olhando. Quem vai arrumar a célula? Quem vai arrumar a igreja é minha. Não. Então ela vai sempre olhando de longe. Os irmãos são muito bons. Eles são bênção. E ele fica sempre olhando. Então, há algumas características também, mas eu quero ler com vocês o texto de Hebreus, capítulo 6. Hebreus 6, versículo 10. Que diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Amém? Olha só, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Amém ou não amém? Ah, pastor, mas eu já fiz tanta coisa já. Aí começa a olhar o carrinho. Eu já fiz demais, e deixa os outros fazer também. Fica olhando o carrinho. Mas Deus, Ele está olhando para nós, e Ele contempla o nosso coração, e Ele é fiel e justo para nos dar a nossa recompensa. Então, as características que eu coloquei aqui, elas são desconfiadas. Se der certo, eu ajudo. Ela diz, vamos ver no que vai dar, né? Se for, amém, aleluia, glória a Deus, que bênção. Também se não for, eu sou neutro, né? Tipo assim, eu nem influo nem contribuo. Ela não diz isso, mas na realidade as atitudes mostram isso. Então, se der certo, eu vou também. Se essa célula crescer, então, né, eu vou estar ali. Mas também, se não crescer, não é culpa minha. Então, ela sempre se exclui. Ela nunca, né, é disponível para nada. O líder liga, o discipulador liga. Ah, não posso, hoje não dá. Sempre dá desculpa para tudo. Se é para ser discipulada, ela não tem interesse, ela não se interessa em crescer. Ela é neutra. Então ela sempre, tá certo, vamos ver, eu vou ligar, se der a gente faz. Porque ela é neutra, então elas são desconfiadas, né, desconfiam de tudo e de todos, desconfia do discipulador. Sei não, essa pessoa aí querer me discipular, está com interesse em alguma coisa em mim. Né? Esse negócio de amar demais, sei não. Já ouvi assim testemunhos de pessoas que chegaram aqui na igreja e ficaram tão desconfiadas, mas tão desconfiadas. Não. Eu prefiro ficar só observando de longe. Já teve pessoas. Preciso ficar só observando de longe, porque esse negócio esse povo ama demais. Eu já estou desconfiado, porque quando a esmola é grande, o cego desconfia. Então, né, preferiram se ausentar, nem congregam mais, porque de tão desconfiadas que eram, neutras. Essas pessoas que olham o carrinho. Outra característica da pessoa que fica olhando o carrinho, ela diz assim, minha opinião é diferente, mas, né, vamos ver no que é que dá. Minha opinião não é a mesma deles não. Eles só falam em célula, só falam em ganhar pessoas, só falam nisso. Eu vou para a célula porque é bom, às vezes só vai porque ele vai lanchar. Estou brincando, não tem não, essas pessoas não. Mas
mais, queridos, olha só, ela sempre tem uma opinião diferente. O líder diz, olha, querido, eu creio que você vai crescer. Ela diz, acho que não. Eu não levo nem tanto jeito. Ela nunca recebe a palavra de fé. Ela sempre, não, eu não tenho jeito para isso. Eu não quero. Eu não, assim eu já tenho ocupação demais. Então, queridos, né? Outra característica, ela diz assim, não quero cuidar de ninguém. Já tenho muitos problemas. Eu sei que ninguém disse isso, mas tem gente que diz. Não. Eu vou ter um discipulador, ai, que bom, eu vou ter um discipulador. Aí quando o discipulador está com ele, amando, cuidando, chega na 5ª lição, olha, querido, agora é hora de fazer discípulos, é mesmo, agora você vai fazer o mesmo com as outras pessoas. Ah, não quero não, esse negócio é muita responsabilidade. Ah, então eu tenho que ter responsabilidade. O líder tem que ter responsabilidade, o discipulador tem que ter responsabilidade, mas ela não tem que ter responsabilidade, ela só quer ser servida. Então aqui não tem pessoas dessa forma, amém, queridos? Então, outra característica dessa pessoa que só olha o carrinho, é que ela diz assim, talvez um dia eu queira ser líder, quem sabe um dia, né? E aí, queridos, o que acontece? Acontece uma coisa muito séria, é que o líder, ele já pagou um preço, ele já lutou tanto, ele já se esforçou tanto, ele já ensinou tanto. A pessoa passa 1 mês, 2, 3, 6, 1 ano, 2 anos, e a mesma coisa, não cresce, não vira discipulador, né? Ninguém é obrigado, mas o desejo de todo líder é esse. Por quê? Porque é um trabalho investido para ganhar mais pessoas e cuidarmos melhor das outras pessoas, saquearmos o inferno. Tem pessoas que não querem tirar ninguém do inferno, misericórdia, irmãos. Esse é o nosso trabalho como servos de Deus, é resgatar as almas. E aí a pessoa não entende isso, só quer ser cuidada. Aí chega uma hora que o líder precisa crescer, precisa multiplicar a célula está crescendo muito, tem que arrumar novos discípulos. E aí o que vai acontecer? Aquele discípulo, ele vai ter que ser transferido para outros discipuladores, né? Alguns casos, eu quero até abrir um parênteses aqui. Alguns casos de nós transferirmos discípulo é necessidade. Amém? E é muito importante isso, porque eu tenho aprendido, o pastor Marcos falou sobre o pastor Ivanildo. Vocês sabem que o pastor Ivanildo, nós oramos todo culto aqui pela nossa liderança. Nós oramos pelo pastor Ivanildo, pastora Cleide, são discípulos do pastor Eibe. Discípulos diretos, há muitos anos. E eles estão mudando para São Paulo, e o pastor Marcos foi fazer o discipulado em Fortaleza esse mês passado. E aí o pastor Ivanildo disse, o pastor Marcos perguntou, e aí pastor, como é que vai ficar essa questão do discipulado do senhor, lá em São Paulo? Ele disse, Marcos, né, não sei ainda, mas o pastor Eibe, talvez ele vai me transferir para o pastor Sabá, para ser o meu discipulador, o pastor Sabá. E aí o pastor Marcos ficou assim impressionado com a naturalidade. Ele poderia dizer, meu Deus, entrar em crise, deixar de ser discipulado pelo pastor Eibe, né, que é tão conhecido, tão famoso, é um homem, né, tão grande aos olhos humanos, como pastor, líder de uma igreja tão grande, a maior do Brasil. E a gente olhar assim, o pastor Ivanildo na maior naturalidade. Não, talvez eu fique com o pastor Sabá, que é outro discípulo do pastor Eibe. E o pastor Marcos dizendo para mim, para Jesus, meu Deus, como eu fui confrontado com aquilo, que naturalidade, como a gente está longe, quando a gente fala com um discípulo, olha, a gente vai precisar transferir para que a célula cresça mais rápido, para que o processo da multiplicação acelere, a pessoa entra em crise, a pessoa não concorda, a pessoa diz, eu não aceito. Irmãos, pelo amor de Deus, nós não estamos aqui lutando por uma tribo, não, é o reino de Deus. Amém ou não amém? Às vezes é necessidade, a transferência de discípulo para o crescimento de outro discípulo, para o crescimento da célula, para uma multiplicação. Eu digo para algumas pessoas aqui, pastor, eu chego e digo, como é que vai ser a multiplicação? Quem tem quem? Fulano. Pronto, então vamos fazer o seguinte, que tal a gente fazer um remanejamento aqui? Fulano ficar com fulano. Pelo amor de Deus, pastor. Meu filho, é como criança, a gente cuida, a gente nasce de nós, a gente cuida, mas um dia tem que crescer, casar e ir embora. A Bíblia diz que as ovelhas não são nossas, é do Senhor Jesus, é dele.
Então, a obra é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Então, por que entrar em crise se houver transferência de discipulador? Isso é sinônimo de imaturidade. Diga, isso é uma característica de alguém que quer olhar o carrinho. Talvez não esteja olhando, mas talvez ela fique querendo. Eu queria olhar um pouquinho esse carrinho, o meu discípulo não. Irmãos, pelo amor de Deus, tá? Agora, existe um outro motivo para se transferir um discípulo, tá? Existe um outro motivo. O motivo, muitas vezes, também é porque aquele discípulo não está crescendo mesmo. E nem mostra interesse de crescer, porque ele só quer olhar o carrinho. Eu não quero empurrar, eu só quero olhar, meu líder. Faz, meu líder, vai, meu líder, vai. E ela vibra, e ela torce pelo líder, mas ela não ajuda o líder. Ela só fica olhando. Então o líder, ele precisa... Cadê? Mostra a fotinha, volta essa fotinha aí, por favor. Volta aí. A primeiro. Pode voltar, o primeiro. Olha a foto que eu coloquei aí. Volta não? Aleluia. Vai voltar, em nome de Jesus. Pronto. Olha só o líder lá na frente, irmão, subindo uma ladeira com a corda, puxando um que já está, né, dizendo vai não. E o de trás está sentado, numa cadeira. Já pensou? Às vezes é assim, irmão. O camarada não quer crescer, ele não quer avançar. Vai, meu líder, só está olhando, tá bom, olha para mim agora, deixa o boneco lá. Pode voltar para o carrinho de mão, meu irmão. Vamos lá. E aí o que vai acontecer? Naturalmente, por causa do crescimento, presta atenção, amém? Por causa do crescimento da célula, naturalmente, outro discípulo que também está crescendo junto com o líder, o líder vai precisar dizer, meu discípulo, olha, você agora vai cuidar de fulano de tal, porque eu preciso ter mais espaço para formar mais discipuladores. Eu não estou conseguindo com essa pessoa, talvez você seja, né, assim, mais bem sucedido do que eu. E aí essa pessoa, eu quero até que você entre em crise, viu, irmão? Entre em crise para você não ser essa pessoa que fica olhando para o carrinho, não. Que se você for transferido, não é passado, mas transferido, seja para o crescimento da célula. Seja para o melhor, né, desenvolver da célula, para que haja multiplicação, para que avance mais rápido. Agora, se for por causa de outro motivo, então entre em crise, meu irmão. Chore, vá para os pés do Senhor, diga, eu quero crescer, eu quero empurrar esse carro também. Me dá uma vaguinha aí para empurrar nesse carro também. Amém? Então, que você seja assim. E a última coisa dessa característica dessa pessoa que olha o carrinho, é que ela diz assim, para mim tanto faz a célula multiplicar ou não. É tão bom aqui. Se multiplicar para mim é até melhor, porque eu já estou tão acostumado com essas pessoas, é tão gostoso esse ambiente, né? Mais pessoas, então é tão bom. A pessoa ela não tem, olha irmãos, o segredo da igreja em células é a multiplicação. Sem multiplicação a igreja morre, paralisa, né? Fica estagnada. Então nós precisamos multiplicar a nossa mentalidade como servos de Deus, como discípulos e como líderes, precisa ser a multiplicação. Diga multiplicação. Diga eu preciso ter sempre em mente que a multiplicação, ela é muito importante para a minha célula. Então você não tem que ficar o tempo todo, se o líder chega desanimado, meio que desanimado assim, olha queridos, infelizmente não vai dar para multiplicar nessa data, porque está faltando discipuladores. Aí você vai dizer, eu nem queria que multiplicasse, está tão bom assim. Não, entre em crise pelo amor de Deus, porque você não é uma pessoa que está olhando o carrinho, você é uma pessoa que empurra. Você é uma pessoa, não, peraí, vamos correr, vamos buscar outras pessoas que queiram também crescer. E aí, né, vai começar esse processo de crescimento. Última classe. A última classe de pessoas, que é a terceira classe, que eu quero falar, essa é a pior classe, irmãos.
é a que senta em cima do carrinho. Miserável. Até beber água. Johnny, diga misericórdia. Irmãos, se empurrar o carrinho já dá trabalho. Porque tem muito trabalho, irmãos. É muito discipulado. É muita célula. Temos os nossos eventos, conferências, ações sociais, visitas, telefonemas, 24 horas, enfim, tanta coisa. Agora imagina, irmão, mediante tanto trabalho, o camarada vir e sentar em cima. E ainda levanta as pernas e diz, empurra! Me leva! Bora, rapaz! Tem pessoas que ainda exigem, ficam bravas. Não vem me visitar não, mas não vem na igreja. Essa historinha que não desiste de ninguém, cadê? Isso é conversa. Quantas vezes eu já ouvi isso? Pessoas que querem ser bajuladas, mas não influenciam, não contribuem, não fazem nada, só querem exigir. São arrogantes, são ignorantes, não respeitam o limite de ninguém. Se uma pessoa cumprimenta, ela acha ruim. Se não cumprimenta, ela fala mal. Tem pessoas assim. Não gosto dessa igreja porque abraça demais. Aí quando ninguém fala, ninguém falou comigo. Isso é uma igreja de gente falsa, papai, tudo falso. Irmãos, quantas vezes a gente não já escutou isso aí de outras igrejas? Aqui não, né? Glória a Deus. E pela fé, aleluia. Então, eu quero dizer para você que essa pessoa que senta, ela precisa ler Mateus 18:6. Vamos ler Mateus 18:6. Mas quem puser uma pedra de tropeço no caminho de um destes pequeninos, que crê em mim, melhor seria que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que lhe fosse lançado no fundo do mar. Misericórdia. Hein? Tem pessoas que colocam pedras, são pedras de tropeço mesmo, Ficam aí, não concorda com nada. Tudo que fala na igreja, eu não concordo. Na minha opinião, e quando vem com esse negócio na minha opinião, é na célula, é no discipulado. Vixe, no discipulado meu, eu não concordo com esse negócio de romance real. Esse negócio de romance real, isso não está na Bíblia. Já ouvi pessoas dizer isso, outras pessoas dizer, não está na Bíblia, cara. Irmão, pelo amor de Deus, o que está na Bíblia é o quê? Se a Bíblia diz, nós devemos nos santificar mais, ser como Jesus. E aí as pessoas começam a justificar os seus pecados e os seus erros, apontando e querendo, mostrar controvérsias. Pessoas que ficam usando versículos da Bíblia para contradizer a liderança, para desestimular os irmãos. Não é necessário. Que negócio é esse de jejuar? Mas rapaz, essa igreja está ficando tudo doida agora. Eu já pensava que era doida, agora eu tenho certeza. 40 dias sem comer carne, comer só frango. Que coisa. Agora. Meu Deus do céu, tem gente que já está quase pondo um ovo. Mas que bênção, Deus está abençoando tanto. Aleluia. Então ela não concorda com nada, faz cara feia para tudo, são extremamente desobedientes. Extremamente desobedientes. Não obedecem nada. Ele pede a opinião do líder. Um dia um jovem ligou para um dos discipuladores aqui da igreja e perguntou assim: ô meu discipulador, você acha que é errado eu colocar um piercing no nariz? Aí o discipulador dele disse: olhe, querido, eu não quero dizer para você que é errado, mas você deve orar. Na minha opinião, não é legal. Aí ele disse: não, eu estou perguntando porque eu furei o meu, botei um. Aí o cara já queria, ele já decidiu. Ele era extremamente desobediente, ele já sabia, mas agora está furado mesmo. Então assim, irmãos,
tem pessoas que já sabem, mas ela faz de propósito, assim, só para, muitas vezes para afrontar, né? Vem fazendo discipulado, pede a opinião do líder, pede a opinião do discipulador, pede oração, e depois faz tudo errado. Pergunta, olha, e a Bíblia fala sobre isso? Fala. Irmãos, um dia, uma pessoa, numa célula, não aqui em Caruaru, tá? Mas numa célula, lá em Garanhuns aconteceu isso. Numa das nossas células lá. Uma pessoa disse, eu queria pedir oração aqui na célula. Naquele momento da célula, que a gente pede oração, não tem aquele momento? Eu queria pedir oração para um marido de uma fulana tal morrer, para eu casar com ele. Sangue de Cristo tem poder. Pessoas extremamente desobedientes, que conhecem a palavra, que sabe que é pecado, aí sabe que a única forma seria se o cara ficasse viúvo. Então ela vai pedir para a mulher do cara morrer. Gente, pelo amor de Deus. Então são pessoas que elas estão fazendo o quê? Sentando no carrinho. Ela não quer consertar a vida. Ela não quer consertar os erros. O líder orienta, diz, olha querido, você precisa fazer assim. Você precisa sair do pecado. Você precisa deixar da legalidade. Porque o diabo, ele pode entrar na sua vida e destruir sua família. A pessoa, tá certo, concorda. Mas quando chega depois, eu não concordo com isso não. Quer mandar em mim agora? Quer mandar na minha vida? Quer mandar na minha família? Quer mandar no meu casamento? Quer mandar em tudo? Oxi, que negócio é esse? Irmãos, misericórdia. É pessoas que estão sentadas no carrinho, fazendo peso, digo, vai, me leva, né? Quer ser bem-sucedida, quer ser abençoada, quer receber vitória, quer receber milagre, mas sentado no carrinho, querendo que os outros façam o serviço dela. Não pode ver um irmão, ora por mim. Ora por mim lá na célula, pede oração, pessoas que estão sentadas no carrinho. Falam mal dos líderes e de seus discipuladores pelas costas. Assim que o líder sai, né, eu não posso contar não, as coisas que tem no encontro não, mas assim que o líder sai, começa a falar, e fala para o marido, e fala para o vizinho, e fala para o irmão, e fala para todo mundo, fala mal pelas costas, mas na frente, meu líder, eu te amo tanto. Faz até carinho, mas depois não é tão importante para mim. São orgulhosas, olha só, se fazem qualquer coisa e não forem elogiadas, já muda a cara. Bota um bico. O que foi, querido? Nada não. Meu amado, o que está acontecendo? Não, deixa para lá, é melhor que eu fique calado. Porque se eu abrir minha boca, deve ser mau hálito, né? Porque não pode abrir a boca. Mas ela é assim, irmãos, está sentada em cima do carrinho. Se não receber um elogio, irmão, isso é doença na alma. Orgulho ferido tem que receber elogio. Se a pessoa não disser, ela vai ficar, não vou mais não para essa célula é muito ruim. Ninguém reconhece o meu trabalho, eu faço tanto. Eu levo lanche, eu cumprimento as pessoas. Eu até fiz uma tarefa até legal lá e meu líder nem disse que eu fui bem. Nem me elogiou. Então, está o quê? Está sentado no carrinho da célula, da igreja. Elas também não honram seus líderes de forma alguma. Não honram em lugar nenhum. Se alguém vem até elogiar o líder, porque lógico, rapaz, aquele nosso líder, meu Deus, que bênção. O que ela faz? Porque ela tem um orgulho ferido, ela queria receber o elogio. Mas essas coisas todas assim para mim não, sabe? Ele é bonzinho, até que ele está melhor, mas podia estar melhor também. Ele sempre, nunca honra. Não renuncia nada. Não renuncia nada. Se tem um jogo de futebol, então tem meu jogo, então não posso ir para o discipulado. Não, isso hoje não, hoje é meu jogo. A célula mudou o dia, querido, porque teve um evento na igreja, então nós tivemos, eu não posso fazer nada, meu irmão. Porque o meu dia, esse dia aqui, eu só posso ir nesse dia da célula mesmo, mas mudar o dia, então aí já atrapalha tudo. Então, ela nunca renuncia nada, né? Não renuncia
nada para... se é para vir para a escola ministerial, porque é dia de feira. Não, dia de feira não. Tem que fazer a feira. Então a escola ministerial teria que ser outro dia, só para ela. Então, assim, nunca renuncia nada, não ajusta o tempo, não faz, né, pelo menos acontecer algo para dizer assim, não, eu vou dividir esse tempo aqui, vou chegar atrasado, mas eu vou. Não dá ouvido aos conselhos do seu discipulador e do pastor, né? Nunca dá ouvido, sempre faz o contrário, E acha ruim quando o líder, o discipulador ou o pastor dá o conselho, e aí depois sai e diz, esse conselho aí não serve para mim não. E aí ela faz o que ela quer. E em última característica dessa terceira classe de pessoa que fica sentado no carrinho, ela não ora, ela não jejuma, ela não lê a Bíblia e tem inveja dos que crescem. Essa é misericórdia mesmo. Ele não busca crescer espiritualmente em nenhum sentido, mas vê o outro crescendo. Oxi, chegou depois de mim, já é discipulador. Rapaz, faz tanto tempo que eu estou nessa igreja e ninguém me vê. Por quê, irmão? Pelo amor de Deus, porque os frutos, a gente conhece a árvore pelos frutos. A pessoa não dá fruto que está crescendo espiritualmente. Não sabe de um versículo da Bíblia decorado. Misericórdia. Então eu tenho até que dizer aqui para os líderes e discipuladores, né? Sobre, assim, nós vamos fazer uma reunião, eu vou marcar a data dos líderes e discipuladores, para nós falarmos sobre os critérios de discipulado. E, né, tem pessoas que querem discipular, elas querem realmente, né, crescer, e isso é muito bom, eu amo isso, mas não querem pagar o preço. Não quer ler a Bíblia. O cara pergunta, meu irmão, você quer ser discipulador? Quero, pastor, quero ser discipulador. Você já leu quantos livros da Bíblia? Não, eu estou lendo Mateus. Não leu nada ainda. Teve um dia uma discipuladora perguntou, querida, você está lendo a Bíblia? Estou sim. Está lendo, tá, que bênção. Você está lendo que livro? Você está lendo o quê? Eu estou lendo Apocalipse. Aí a discipuladora, Apocalipse, logo Apocalipse, para começar assim, poxa, você é valente. Que bênção. E está em que capítulo, querida? 150. 150. Não, peraí. Aí a discipuladora disse, não. Peraí. Acho que você confundiu. É porque é parecido o nome, você confundiu. Salmo com Apocalipse, é muito parecido, mas não é Salmo não. Não, é Apocalipse. É mesmo, querida, Apocalipse. Porque Apocalipse só tem 22 capítulos. Ela já estava no 150, ela estava continuando a visão de João. Ela é crente demais, porque ela recebeu a revelação ainda maior do que a de João. Sabe, ela continuou. João, né, é até 22, né? 22, né? Apocalipse 22. Ela, do 23, ela continuou até o 150. Meu Deus, me dá uma unção dessa. Não, tem que ser muito íntima mesmo para receber a revelação. E ela... Então, queridos, diga assim. Vamos repetir os três tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é a... Pronto, vocês já decoraram, ficou bonitinho um pouquinho o ensaio, agora, de verdade. O primeiro, segundo, terceiro, muito bem, aplauda o nome do Senhor Jesus essa noite, aleluia. Nós vamos parar por aqui, né? Mas que você realmente, querido, seja o primeiro tipo de pessoa, amém, queridos? Amém? Glória a Deus, coloque-se de pé nessa noite. Você é uma bênção. Você é um líder de excelência. Eu creio que você se importa com a causa da sua célula, amém? Você se importa se estão ganhando pessoas na célula. Você se importa com o projeto Natanael, que é para o crescimento da célula, não do líder. Você sabe que a célula não é do seu líder, a célula é sua, amém?
Se a célula é sua, você chama a responsabilidade para você. Sim ou não? Muito bem, então você vai provar isso essa semana. Na sua célula. Você vai entrar em crise. E você vai dizer, minha célula essa semana, mesmo que os meus Natanaéis, que eu botei o nome, não estejam, mas eu vou levar pelo menos uma pessoa, mas eu levo. Eu vou fazer acontecer. Eu não vou ficar olhando as coisas acontecerem. Eu não vou ver o meu líder trabalhar sozinho, porque eu amo minha liderança, eu amo a minha igreja, eu amo essa cidade. Eu quero cumprir o ID de Jesus e eu vou ganhar muitas almas para Ele, cuidar bem delas. Aplauda Ele mais uma vez. Aleluia.